Porque eu tenho certeza que, mesmo que eu erre muito, quando ele me vê, ele vai sim falar que eu estou errado, mas vai continuar sendo o meu herói. É a minha história, é o meu pai. Que show, Diomário. Cara, a história é emocionante. Eu já tive a oportunidade de ver sua palestra pelo menos 2 vezes. Essa história eu já tinha ouvido e cada vez que eu ouço, tem sempre algo que eu ainda não tinha percebido e que sempre emociona. E emociona muito porque traz aprendizados, né, cara? Traz coisas para a gente observar todos os dias, né? Para quem ainda não pegou o vídeo, falava mais ou menos de que a gente reclama com coisas que são menos significativas, embora para cada um a importância de cada coisa, para cada um a importância de cada coisa é dada no momento que aquilo, de alguma forma, influencia a sua vida, né? E ouvindo a história, Diomário, do seu pai, é impossível não se emocionar, a Isa está em lágrimas ali, e a gente ouvindo a história, a gente cada vez mais percebe que aprender com a história dos outros facilita a nossa história. Ouvir uma história como essa, você não precisa que seu pai coloque, nenhum de nós aqui que está ouvindo agora, coloque uma bolsa de colostomia para você simplesmente ir lá e abraçar o seu pai e aproveitar que ainda tem ele perto, né? É um, é um estilo de vida que você pode buscar para você, de estar próximo dos seus, ou de quem você escolher, que não seja seu pai, seja um amigo, né? Então, ouvir isso desperta muitos insights aqui e percepções de que você não precisa esperar alguém adoecer, você não precisa que algo muito ruim aconteça. A dor ensina muito, o erro ensina muito. A gente aprende muito mais com a dor do que muitas vezes quando a gente acerta, com a alegria, com a dor ensina demais, né? E o barato, Diomário, é que você teve tempo de descobrir isso, não que você não tivesse uma boa relação, mas você teve tempo de descobrir que essa relação é muito mais intensa do que aquilo que você vivia. E você escolheu torná-la intensa. Você escolheu tomar o seu café, e até o dia que você não quiser café, é o que você falou, você vai tomar. Por honra a esse homem que você está escrevendo aí, que você descreveu na história. E aí eu lembrei, cara, de uma cliente que eu tive, né? Ela chegou e, na época, eu fazia muito mais constelação do que eu faço hoje, mas ela veio fazer uma constelação e a questão dela era com o irmão dela, né? O irmão, e ela contou toda a história de vida dela, de como ela, o relacionamento, né? Ela estava com muita raiva desse irmão. E eu ali, né, no papel de terapeuta, ouvindo tudo, aceitando tudo como verdade dela, porque é uma verdade dela. O cliente, quando chega até você, ele chega cheio de verdades. Todo mundo aqui é terapeuta, está nessa sala, chega cheio de verdades e você acolhe aquilo tudo, né? E ela falando das várias vezes em que o irmão dela não foi tão legal e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ela e perguntei também das vezes que ela não foi legal com o irmão. E ela teve dificuldade de encontrar. Ela teve dificuldade de encontrar as vezes que ela não foi tão legal.
Porque na mente dela, ela acreditava que tudo que ela fazia, bem entre aspas, contra o irmão, ou naquele momento de raiva, era uma forma dela estar se protegendo dele. Tipo, eu fiz isso porque ele também não deixou que eu fizesse de outra maneira. Ele me levou a agir dessa maneira, enfim, né? Então, para cada solução que tinha, ela encontrava um problema no irmão. E aí eu entrei num processo com ela de hipnose, né? Então, levei ela para um lugar seguro, né? Levei, né? Não foi para lugar nenhum. A gente trabalhou para ela chegar num lugar seguro. E nesse lugar seguro, eu coloquei uma tela de cinema. Uma poltrona, coloquei uma tela de cinema. E nessa tela, eu comecei a passar a história da vida dela. E pedi que ela recuperasse algumas cenas em que eles estavam felizes ali, né? Que eles possivelmente ficaram brincando e, num primeiro momento, ela insistia em encontrar as cenas ruins. A mente dela ainda estava... E a gente trabalhou mais. Olha, vamos lá, em que momento, se você pudesse destacar um momento com seu irmão, qual seria esse momento? E ela chegou em alguns momentos de alegria com o irmão dela. E eu fui passando o filme com ela, e eu falei, agora nós chegamos no ponto que você está hoje, eu quero acelerar esse filme já para o final. Eu quero que você... Você lembra daquela... Tinha antigamente, Você Decide, né? Você escolhia o final do filme que você queria. E eu comecei a trabalhar com ela, Você Decide, né? E eu coloquei esse irmão dela numa cama de hospital. E eu perguntei para ela, se seu irmão chegar nessa cama de hospital e você só tem um dia para você se despedir dele, o que você falaria para ele? E ela começou a chorar. Ela começou a chorar e eu insisti para que ela conversasse com o irmão dela e dissesse tudo que ela tinha vontade de dizer. E ela começou a dizer, Diomário, um pouco disso que você descreveu, que é que podia ter sido diferente, que se ela pudesse voltar no tempo, ela fazia tudo diferente para que ele não tivesse, para que ela não tivesse aquele sentimento daquele momento. Enfim, ali ela se tocou de que isso um dia vai ter fim. A gente cai um pouco naquela história de se eu tirar tudo que você reclamar a partir de hoje, como fica a sua vida, né? Ah, minha casa está pingando água. Tira a casa, pô. Tira o telhado. Ah, meu irmão é ruim. Tira o seu irmão da sua vida. Vamos matar seu irmão. Ah, não gosto do Diomário. Tira o Diomário. Tá fácil fazer. Vamos chegar nesse ponto. E ela chegou no ponto em que ela percebeu que o irmão na cama, para ela, era uma tragédia. Que ela ia fazer de tudo. Eu falei, se seu irmão precisasse passar noites ali, você tinha que estar do lado dele, eu passaria. E eu sei que eu finalizei isso, para passar a vez para as pessoas falarem. Eu finalizei isso da seguinte forma, eu falei, olha, onde está seu irmão agora? Deve estar na casa dele. Eu falei, ele está lá, te esperando. Você não precisa encontrar com ele numa cama de hospital para dizer tudo o que você quer dizer para ele, o quanto ele é importante para você. Faz sentido para vocês? Cara, essa mulher saiu da sessão chorando. Na outra sessão ela voltou, assim, sem palavras para descrever o que estava acontecendo, porque ela se reconciliou com o irmão de uma forma assim que ela percebeu que tudo aquilo que o irmão representava era uma bobagem infinita, muito menor do que o potencial que eles poderiam ter juntos, sabe? E ela falou, nossa, meu irmão passou a me tratar bem. Depois que eu fui lá e conversei, a gente está uma maravilha, ele me trata super bem. Eu ligo para ele, peço qualquer coisa, ele está pronto para me atender. Então, o que mudou? Né? O que mudou nessa relação? O que aconteceu que isso transformou? Né?
O mundo dela se transformou, mas ela precisou internamente mudar ela mesma, mudar a percepção e o mais importante, ela precisou dar o primeiro passo, que foi buscar essa reconexão. Então, é tão importante isso, a gente está contando aqui histórias que talvez não sejam boas, talvez a gente tenha momentos de histórias boas aqui para contar e trazer significações também, significados também que vão fazer, vão transformar a nossa vida em algo mais poderoso, mas a reflexão é, o que você está esperando para tomar o café? O que você está esperando para ir lá dar o abraço antes que seu irmão adoeça? O que você está esperando para se reconciliar, cara? Talvez com as pessoas a quem você deve a sua vida, que é seu pai e sua mãe, sabe? Quantas pessoas têm críticas imensas com o pai e a mãe? Gilmário tem uma história bonita, não é, de crítica, mas quantas pessoas dizem que não suporta o pai ou não suporta a mãe e não conseguem entender que talvez naquele momento que eles eram crianças, era o melhor que eles tinham a dar. Talvez nem que fosse o melhor, a única coisa que eles tinham a dar era aquela forma de criação. Eu tive uma criação em que eu apanhava por muitas, assim, eu não era necessariamente um anjo, mas eu apanhava muito para uma criança, né? Hoje, hoje seria algo assim absurdo, assim, né? Naquela época não tinha isso, né? Eu sou muito grato por tudo isso, porque eu aprendi muita coisa com isso. Até que não devia bater nos meus filhos, eu nunca bati. Mas também sem garantia nenhuma de que eles serão melhores do que eu. Eu espero que sim. Mas a gente trazer essas histórias como, como reflexão, e por isso a gente escolheu o tema hoje, Marcão está aí também, a gente escolheu o tema hoje, que são histórias da vida real, para que a gente possa contar histórias que possam, de fato, trazer algum significado para quem está ouvindo a gente. E eu queria, antes de passar para a Isa contar uma historinha também, se ela tiver alguma, que o Marcão desse o oi dele. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, Marcão? A gente não sabe a hora que as pessoas estão assistindo. Então, queria que você desse um oi para a galera aí, porque acho que a galera ainda não teve oportunidade de te ver, porque a câmera fica só em quem está falando. Dá seu oi aí, meu irmão. Boa noite, cara. O negócio é punk, né? Acabei de chegar e já tenho que voltar. É chegando e já. Cara, eu não vi boa parte da história, né? Mas o pouco que eu peguei boa parte da fala do Wagner, que eu posso dizer o quanto fica claro, né? Que tudo são ilusões e projeções. E o quanto fica. Eu não sei se vocês conseguiram clarear o que eu acabei de falar. Pode ser que não esteja tão claro, entendeu? Mas ilusões e projeções que eu digo, sabe o que é, Wagner? Que você ia falando, é que tem hora que você vai expandindo consciência de uma forma que vai ficando louco, tudo vai ficando muito louco, sabe? Louco assim, não para mim, mas quando você se coloca no outro Marcos, tal, você vê uma loucura. O que é tudo são. Quando você ia falando, cara, eu ia vendo o quanto Freud tá certo, né? Que meus pacientes sofrem de lembranças, sabe? Então, assim, a gente sofre. A gente não larga o passado, cara, sabe? Assim, com todo o respeito que eu não peguei aqui boa parte da conversa, né? Eu acho que vocês estavam falando sobre o poder da ressignificação, que isso aqui gera um câncer. Só isso, galera. Nada mais, entendeu? Então, se ressignificar muita coisa, sabe? A pior coisa que tem é você perder um ente querido e onde você já conheço vários amigos, cara, que é, por exemplo, já que vocês estão contando história, uma delas, um colega meu, né, que é músico e tudo, a irmã dele tava saindo aí, boa noite com o marido e tal. E ele, boa noite, ele disse que deu uma vontade de dar aquele abraço nela, assim, sabe? Aí ele parou e pensou e disse: amanhã eu dou, quando ela estiver por aqui e tal. Aí foi fazer outras coisas, cara. O carro capotou, né? E ela faleceu. Meu, 20 anos depois, o cara, até hoje, ele sente esse abraço que ele não deu. Então, é sobre isso. Eu creio que era isso que vocês estavam falando. Vai lá e dá esse abraço mesmo, sabe?
sente, aproveita quem tá ali, né? Pai e mãe não é todo dia. Eu me sinto privilegiado, galera. Eu tenho pai e mãe, cara. Parece até que todo mundo tem, né? Tem não, sabe? Então, boa parte dos meus amigos não tem, cara. Depois dessa confusão de pandemia, de não sei o quê, cara, não tem, sabe? Então, eu sou um cara muito privilegiado, sabe? Bicho? Por isso. Isso é coisa rara, sabe? Isso tem aprendido, pelo menos, o Marco. Fica quieto, fica calado, cara. Não se estresse, que é melhor. É sobre outro tempo, é sobre outra dimensão, entendeu? Não dá mais para mexer em crenças limitantes já entrando nos 80 anos, sabe, bicho? Já ficou tatuado na alma, sabe? Então não dá para você. Qualquer coisa é mais ou menos, ó, pai, perdoa, sabe? É o que eles receberam e não tem o que ser feito. A gente só dá o que tem, né? Isso é tão louco que eu falo isso, só dá o que tem, isso é tão louco que até pro lado mal, né? Você vê que boa parte do cara do abusador, um dia ele foi abusado, né? Então, quer dizer, a gente pensa o quê? Cara, o cara que foi abusado, ele tem um pavor, jamais ele seria um abusador. Boa parte, cara, da pesquisa aí, 90%, o cara foi abusado, entendeu? Então, olha como tudo isso é louco. Mas por que que me faz lembrar? Já dizendo que compreendi, contando essa história, que tem mais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã, né? E realmente não tem. Então, você precisa ir lá mesmo, cara, e, e ressignificar que, pô, um irmão, um pai que você dorme, você não fala com ele por causa de política. Ai, meu Deus, política, sabe? Ou qualquer outra coisa. Isso, cara, você vai sentir muito, cara, se você perde. Isso é uma coisa que eu não sei. O padre Fábio, cara, foi isso, entendeu? A irmã que, sabe? Eu acho que vocês sabem da história, muito louco, sabe? O cara entrou em depressão, pô. Você tá entendendo? Porque não escutar, porque, tipo aquela história que eu falei, amanhã a gente resolve. Depois a gente tem todo o tempo do mundo para isso e tal. E não tem, não é bem assim, é como diz a Cecília Meirelles, né? Se um instante se nasce, um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira, entendeu? Então, o que é que você está fazendo desse instante da sua vida, meu irmão? Né? E, enfim, Wagner, o que eu queria dizer é que, com aquela primeira fala, né, que é soltar, sabe? Sair, tentar. Porque o nosso corpo, ele vai sempre, 95% do que eu penso hoje é o marco de ontem e o marco da semana passada. Então, como é que eu vou ser um novo marco amanhã se 95% do que eu penso hoje e eu vibro é o marco de ontem? Então, é bem complexo, entendeu? Expandir essa consciência, entendeu? Então, cara, o que eu digo é, você teria que fazer uma terapia com o Wagner, com o Diomário, com a Isa, com o Marcos. Mas olha, o que eu posso adiantar é, se apaixona pelo teu futuro, cara. Deixa de ser apaixonado pelo passado. Traz o futuro como se fosse uma parte. Teu cérebro não sabe o que é presente, passado e futuro. Então começa a visualizar coisas sempre do futuro para que ele fique viciado em um futuro e ao mesmo tempo você possa entender que é presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo, nesse momento. Por isso você consegue, cara, salvar um passado e um futuro no aqui e agora. Porque viva um futuro. Seu cérebro não sabe que você está em futuro, cara. Sabe, eu posso me ver aí, Wagner, meu irmão, tal, tô lá em Brasília, tal. Meu cérebro começa a imaginar que eu tô em Brasília mesmo. Sabe, em vez de eu estar pensando, indo lá para o passado, eu e meu primo, aquele sofrimento, eu não gosto desse cara, é melhor ir para Brasília, o futuro. E aí o cérebro vai começar a ficar viciado nisso, cara. Então, quando ele for buscar no HD informações, ele vai pegar informações de um passado, mas não é passado, é de um futuro que eu acabei de criar. De algo que você viveu e ainda não experienciou, né? Ou experienciou e não viveu. Perfeito, perfeito. E aí o cérebro passa a ser o quê? Viciado, ele ama isso, cara. Ele fica viciado, entendeu? Então você trocou, né? Porque ou o meu passado, ou eu não largo, Wagner, porque é familiar, né? É familiar o que eu vivi lá. Por isso que o futuro é previsível. 5% não tem como fazer um futuro fora de ser previsível, né? Então, como é que funciona? Então, é sobre isso aí, galera.